Boa noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você na Canção Nova. Obrigado por sua presença, acompanhando a nossa programação e, melhor ainda, participando da Canção Nova. Isso aqui é melhor. É uma alegria receber você, que já nos acompanha há muito tempo, quem vem conhecendo a Canção Nova há pouco tempo, participando de nossa programação, vendo que é uma programação que deseja ser participativa e evangelizadora de forma especial aqui no Trocando Ideias por conta de sua presença. Obrigado por você estar aqui conosco. O tema do nosso programa de hoje é psicologia e espiritualidade. Já faz um bom tempo que, para específicos temas e para temas centrais da nossa vida, nós temos contado com a presença de um psicólogo e de uma psicóloga. Tem sido uma presença muito bacana para ajudar a gente a entender melhor quem somos, a nossa vida e também a nossa vida com Deus. O tema espiritualidade, ele está presente de uma forma muito natural em todos os temas praticamente que nós tratamos aqui no Trocando Ideias por conta dos valores que a gente tem escolhido para alicerçar a nossa vida. Muitas perguntas giram essas duas realidades, essas duas riquezas que se mesclam cada vez mais na vida da gente, do dia a dia. E a gente tem aprendido a fazer assim, a conhecer melhor sobre psicologia e espiritualidade e como viver essas realidades na vida da gente. Sua presença, sua participação é que garante o ritmo do nosso programa. Eu quero agradecer muito quem tem perguntado e quem tem perguntado com confiança, sem medo. Nossa equipe já está pronta para receber você. Uma das formas de participar é por telefone, no 0 operadora 12 31 86 26 00. Uma atenção logo no início do programa, se você pode nos dizer a sua idade, ou a idade das pessoas às quais você se refere, principalmente quando o assunto é família ou outros assuntos diversos, vai ajudar bastante. Essa é apenas uma das formas de você participar no 0 operadora 12 31 86 26 00. A Aline Carbonari está aqui para atender você e nossos outros endereços. Bem-vinda, querida. Como é que você está? Estou muito bem, graças a Deus. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos convidados. E hoje eu estou aqui nessa noite para fazer a ponte entre você e a bancada. Você pode enviar a sua pergunta pelas mídias sociais, através do facebook.com/Trocando Ideias, no Twitter, @PTrocando-Ideias, pelo telefone, como o Ricardo mencionou, no 12 31 86 26 00, ou pelo nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Quanto mais detalhes você puder mencionar na pergunta, melhor para nós, para podermos respondê-las. E, caso você não queira ser identificado, é só mencionar que a gente preserva o sigilo. Beleza, obrigado, Aline. A Aline falou e exatamente eu esqueci de dizer, mas é bom lembrar que você pode se identificar, dizer seu nome, sua cidade, seu estado. Para nós é tão importante saber quem é você e onde você mora. Entretanto, se por conta do conteúdo de sua pergunta você deseja não ser identificado, avise para nós, tá bom? Hoje eu tenho dois convidados aqui comigo e são eles, por conta de acompanharem já há algum tempo, como anda o nosso programa, o Trocando Ideias, e para que você, inclusive, tenha mais confiança de tratar desse assunto. Como sempre, eu gosto sempre de dizer, no lugar deles, que eles estão aqui não como quem sabe tudo, mas como quem quer, de coração, de forma bem generosa, ajudar. Gosto também de dizer que pode ser que até que os dois digam alguma coisa que você não concorde, não tem problema nenhum. O mais importante é que a gente dialogue e que a gente cada vez mais possa ajudar uns aos outros. Por isso eu agradeço muito ao Padre Anderson Marçal, que é de nossa comunidade, que já há algum tempo tem nos ajudado bastante. Obrigado, viu, Padre, por sua generosidade, a sua bênção. Deus abençoe, uma boa noite a você também. E eu quero, primeiramente, parabenizar por este tema, porque principalmente, depois o Ellison vai dizer, mas principalmente na área da dimensão espiritual, essas, digamos, duas áreas, psicologia e espiritualidade, caminham juntas, caminham lado a lado. Então, eu quero realmente parabenizar e dizer que estamos aqui para conversar, para dialogar, para trocar ideias hoje sobre esses dois temas tão importantes e hoje, de uma maneira especial, tão necessário na vida do nosso povo. Padre, o senhor me faz lembrar um tempo em que eu vivi, me recordo, no meio de nossas paróquias, nas novas comunidades de forma especial, do receio de se falar em psicologia, não é? Do medo de pensar
que um cristão, um missionário, chegaria o momento, a hora em que ele teria que ir ao psicólogo. O medo de que ele estivesse pirando, enlouquecendo, que não era uma coisa boa de se fazer. Eu lembro desse esse tempo é justamente ainda muito presente para muitas pessoas, né? Eu tenho que dizer para muitos irmãos meus no sacerdócio, justamente porque tem-se a concepção que quando se vai procurar um psicólogo é porque está doente. Eu creio que não. Quando nós vamos procurar um diretor espiritual, quando vamos procurar um psicólogo, é para nos prevenir de uma doença, né? Para nos ajudar a discernir as coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, ainda isso é muito presente. Graças a Deus, já a própria igreja já falou muito sobre, até mesmo como no meu caso, trabalhando na formação dos seminaristas, a própria igreja fala muito desses dois auxílios, caminhando com essas duas pernas. A psicologia, que ajuda muito nessa dimensão humana, de você se conhecer nas suas potencialidades humanas, mas, ao mesmo tempo, também a direção espiritual, a espiritualidade que ajuda você a não parar aqui, mas você ir em busca de algo muito maior. Então, a igreja, graças a Deus, numa maneira de instituição, já está muito aberta. Porém, ainda isso é muito presente em algumas cabecinhas ainda. Obrigado, padre. A gente vai, com certeza, poder falar um pouquinho sobre um tema que surgiu aí da sua conversa aqui na minha cabeça, que é saúde mental. Que coisa boa um dia a gente poder conversar sobre isso aqui no Trocando Ideias. Eu recebo o Ellison Santos, ele é psicólogo clínico, terapeuta de casais, ele está aqui com a gente também já há um bom tempo. Não é? E, olha, a gente tem estado à procura de gente que nem você. É olha mesmo. Uhum. Que é cristão, que é psicólogo. Sim. E que tem a disponibilidade, a generosidade de estar aqui para nos ajudar nessa realidade tão importante que é a psicologia na vida da gente de modo geral. Então, obrigado pela generosidade, obrigado por estar aqui em família. Sim, sim. Já quero dizer que a Edivânia, o João Pedro e o Lucas estão aqui com a gente. Por favor, vamos mostrar ali a família do Ellison, porque é uma felicidade quando esses meninos chegam aqui. Olha só, que beleza. Obrigado, viu, queridos, pela presença. Enfim, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É lógico que a psicologia ela é uma ferramenta para o ser humano de uma forma geral. E também ela não tem a pretensão de ser aquela que vá compreender toda a realidade humana, porque como ciência ela também é limitada. Então, e por isso a espiritualidade, a religiosidade, ela é um campo que transcende toda essa limitação da ciência. Então, é muito importante, assim como tem pessoas religiosas que às vezes têm o medo de compreender a psicologia, também tem psicólogos, também tem pessoas na área da ciência que têm medo de tentar compreender o mundo da espiritualidade. Então, é um diálogo muito importante e é óbvio, né, que a gente também não tem a pretensão aqui no programa de vamos responder a todas as questões, não, mas é muito importante que a gente tenha esse espaço, né, como o padre falou, para a gente dialogar sobre isso. Isso precisa ser falado, é a nossa vida, né? Mais de 90% da população aí tem uma fé, tem uma religião, e nós aqui, né, numa TV católica, um país católico, né, não podemos deixar a religiosidade de lado para compreender o ser humano, faz parte da nossa realidade, e a psicologia tem muitos estudos também nessa área. Obrigado, querido. Como dizem os nossos antigos, vamos puxar essa conversa, não é? Psicologia, espiritualidade, e eu retomo com você os endereços para você participar. 0 operadora 12 31 86 2600, no Twitter, @petrocandoideias. Você pode participar com a gente no e-mail trocandoideias@cançãonova.com e no nosso facebook.com/trocandoideias. Quero agradecer a presença dos amigos que estão aqui conosco. Tem gente de Taubaté, né, que eu já anunciei aqui. Taubaté, né, que você vem? São José dos São José dos Campos. Desculpa, eu confundi com a doutora Elizabeth, que eu sei que também é muito amiga sua, que é de Taubaté. São José dos Campos, Rio de Janeiro. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Eles podem levantar o braço que dá tempo do nosso pessoal mostrar vocês aqui com a gente. Obrigado, viu? Tão bom que vocês apareçam na TV Canção Nova. É um testemunho para quem nos acompanha em casa. Muito obrigado. Capivari, São Paulo.
Obrigado, querida. Seja muito bem-vinda. Mãe de Açu, Minas Gerais. Olha os dois ali. Obrigado, viu? Já temos uma foto aqui logo na chegada. Sorocaba, São Paulo. Obrigado, queridas. Bem-vindas. E de Cachoeira Paulista. Quem está aqui de Cachoeira Paulista? Matheus Augusto, você aqui. Que surpresa, hein? Seja muito bem-vindo a Tocando Ideias. Eu espero que a gente possa contar com a sua presença aqui com a gente em outros momentos do nosso programa. Bem-vindo. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Primeira pergunta é para o Padre Anderson, da Suzy Santos. Ela pergunta: na faculdade, aprendemos que não devemos misturar a psicologia com a religião. Gostaria muito de saber qual é a posição da igreja quanto a esse assunto. Boa. Primeiro, nós precisamos saber que são duas coisas distintas. Nós não podemos misturar no sentido de que são duas coisas distintas, mas que a igreja hoje reconhece que caminha muito junto, por exemplo, num atendimento espiritual, por exemplo, numa direção espiritual. Eu mesmo, muitas vezes, tenho que indicar a pessoa procurar um profissional da área da psicologia, justamente porque chega em determinados momentos ou em determinadas situações da pessoa que eu não consigo dar as respostas que ela precisa. Então, o que a igreja hoje diz é justamente para que ela possa, como nós dizíamos no início, a igreja hoje reconhece a psicologia como um instrumento também para ajudar a pessoa a encontrar aquilo que verdadeiramente ela é, para que realmente ela veio ao mundo. Então, elas não se misturam, espiritualidade, ou nós poderíamos até colocar teologia e psicologia. Elas não se misturam porque são duas coisas distintas, com focos distintos, mas que têm o auxílio a realidade de uma auxiliar a outra. Então, se misturar, não se misturam, porém caminham juntas lado a lado. Padre, a gente pode dizer que o senhor falou que elas não se misturam, que podem caminhar lado a lado, e eu tenho a ideia de que elas podem se entrelaçar. Podem se entrelaçar. Como é que se entrelaça, então, espiritualidade por exemplo, e psicologia? Existem algumas áreas da nossa espiritualidade, por exemplo, algumas realidades que, para eu entender alguma coisa da minha espiritualidade, vamos dizer, uma inspiração, ou eu estou tendo um sonho com o diabo, ou estou tendo algumas manifestações espirituais, por exemplo, como a própria realidade dos carismas do Espírito Santo, para que eu possa fazer um discernimento entre aquilo que é humano, ou seja, aquilo que são apenas as minhas inspirações e aquilo que são as inspirações de Deus em mim. Então, elas se entrelaçam justamente neste ponto, para que eu possa saber discernir o que é meu e o que é de Deus em mim. Esses são os dois pontos. Obrigado, Padre. Aline, por favor. Pergunta para o Erison foi feita pela Cel Regina através do Facebook. Ela gostaria de saber se a abordagem do inconsciente, de forma consciente, somente é possível através da ação do Espírito Santo. E como proceder com a pessoa que não crê em Deus nesse caso? Olha, na verdade, a pergunta um pouco confusa, no sentido de que, quando nós falamos de inconsciente, e esse é o tema principal da psicologia, nós estamos falando de uma realidade, como um iceberg, O iceberg, você vê a ponta, dessa montanha de gelo fora da água, e o inconsciente como essa pedra que é muito maior e está embaixo da água, está encoberto, que são nossas emoções, experiências que vivemos, sentimentos, enfim, coisas que estão no mais profundo e que muitas vezes nós nem recordamos. A terapia, a psicoterapia, a psicanálise, a análise existencial vão trabalhar um pouco para você buscar muitas vezes as causas dos problemas que você está vivendo no presente, mas isso se dá na terapia, é um processo das sessões que o psicólogo faz, às vezes semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, em algumas abordagens com menos de 50 minutos, na maioria delas
com uma sessão de 40, 50 minutos. Então, é um processo que acontece na terapia e que o psicólogo vai auxiliando, ele serve como um suporte para que o analisando, a pessoa que está procurando a terapia, ela vá se analisando. Isso independe do mundo religioso, isso independe da pessoa ter fé ou não, isso é uma ciência. Então, não está diretamente relacionado com a questão da fé. É um processo natural do processo psicológico. Obrigado. Eu queria saber de vocês dois, por gentileza, o que é terapia, o que é direção espiritual e como essas duas experiências podem caminhar juntas. Padre, você começa aqui uma vez que o Elson acabou de responder agora. O que é direção espiritual? Direção espiritual eu trago como uma realidade. Primeiramente, devolver você para você mesmo. Então, isso entra muito na dimensão humana, mas na direção espiritual nós trabalhamos muito essa questão, devolver nós para nós mesmos. E neste processo de me possuir, de me ter nas mãos, eu preciso perceber quais são as janelas, as portas, quais são as brechas que Deus está entrando. Ou seja, quais são as entradas de Deus, quais são as intervenções de Deus na minha vida. Eu preciso criar esta sensibilidade de perceber que Deus está comigo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na doença, mesmo na alegria, mesmo na vitória, Deus está conosco sempre. E eu só tenho essa percepção, até um exemplo da própria Santa Teresa d'Ávila, que muitos psicólogos usam, porque é uma santa que inspira, né? Ela, numa época que a psicologia nem existia praticamente, ela diz que para eu ser de Deus, eu preciso primeiramente ser de mim mesmo. Então, eu preciso me ter nas mãos para que, me tendo nas mãos, eu possa me entregar inteiramente a Deus. Esse é o processo de direção espiritual. Eu preciso me ter para poder me entregar a Deus. Obrigado. O que é terapia, Elson? Então, Ricardo, a terapia, ela vai na realidade psíquica, emocional, comportamental do ser humano. E ela é um auxílio para que a pessoa, diante dos problemas que ela evidencia na vida dela, no dia a dia, ela possa se encontrar. Então, tem um pouco a ver com o que o padre falava, né, desse ter-se. Então, é uma busca, o que é saúde mental. Então, há várias noções de saúde mental, e uma delas é justamente a pessoa poder ser independente dos outros, no sentido dela se possuir, dela ser dona dela mesma, capaz de tomar decisões saudáveis para a própria vida dela. E, muitas vezes, há doenças e transtornos e disfunções, distúrbios mentais que atrapalham a pessoa a viver essa saúde mental. Então, a terapia, o foco é este. É importante salientar que a psicologia, ela é para todos, ela é uma ciência para todos. Pessoas que têm uma religiosidade, pessoas que não têm, e pessoas de diferentes religiões. Então, geralmente, o psicólogo não vai encaminhar o paciente para uma direção espiritual, porque o mundo da espiritualidade é muito maior do que a ciência. Então, a pessoa ela participa de uma religião, como nós estamos aqui no mundo católico, quer dizer, a pessoa é católica e, geralmente, o padre vai, se ele percebe no mundo da espiritualidade daquela pessoa, e a gente precisa ter muito, muito carinho por isso, muito tato, porque é sensível, a crença de alguém é algo muito sensível. Então, aí, diante desse mundo espiritual que ela vive, religioso, e se ela precisa, se o padre, né, o líder religioso vê que a pessoa precisa de se haver com essas questões humanas, psíquicas, que muitas vezes se confundem, e a pessoa se confunde, né? A gente viu aí algumas perguntas que às vezes se confundem as duas coisas, e aí você fala, não, isso você precisa tratar com o psicólogo, e é uma questão humana, é uma questão do seu psicológico, das suas lembranças, traumas, enfim, toda uma realidade complexa, que é a cabeça do ser humano. Muito obrigado. A gente vai fazendo a gente vai dissecando um pouco tudo isso. Já está na hora do nosso intervalo, minha gente.
Quero agradecer muito a sua participação, a sua pergunta, que já chegou e você viu que, de fato, ela é muito importante para o andamento do nosso programa. Vamos para o nosso intervalo. A gente já volta.